Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. As redes sociais transformaram o modo como as pessoas se comunicam e impactam diretamente as nossas escolhas. A gente vê um dos reflexos dessa realidade nas eleições. A construção da imagem de um candidato e da própria campanha se dá cada vez mais fortemente nas mídias sociais. Para a gente falar mais sobre esse assunto, o JR Trade de hoje tem o prazer de receber Sérgio Lima, publicitário que atuou no marketing da campanha de Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais. Um prazer enorme receber você aqui, Sérgio. Prazer é meu, Adriana. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar também em versão podcast e na Record News. Sérgio, quero começar falando exatamente disso, né? Do mundo digital, né? Que hoje em dia é impensável falar em propaganda eleitoral sem passar pelas redes sociais. Qual a dificuldade desse canal? Na verdade, a dificuldade é que a maioria das pessoas ainda não entendeu que a rede social é um diálogo. Não adianta ficar falando de forma unilateral. E você precisa ser real, precisa ter uma essência. E todo mundo quer passar simplesmente a informação e não quer ouvir a rede social, né, o público que está na rede social, e também não está disposto a receber críticas. Então, a rede social tem essa dificuldade. Quem não está disposto a receber crítica não pode nem passar perto da rede social hoje em dia, né, Sérgio? E precisa entender que a crítica, inclusive, te faz crescer na rede social. O hater também é positivo, porque é um diálogo. E quando tem um diálogo, as pessoas podem falar o que quiser, mas precisam também ouvir o que o público tem a dizer. E quem sabe lidar com tudo isso acaba tendo mais relevância numa campanha, por exemplo? Com certeza. Uma campanha que o político, o candidato, consegue ouvir de forma muito transparente o que a rede social tem a dizer, ele performa muito melhor. Agora a gente está falando da rede social, mas não dá para negar a importância da televisão e do rádio, né? Cada meio de comunicação tem uma linguagem própria, exige uma estratégia diferente de quem está cuidando da estratégia de marketing do candidato? Sim, na verdade a estratégia ela tem que ser única, mas a essência do conteúdo que vai em cada canal é diferente. O rádio ele é mais íntimo, você está entrando na casa da pessoa. Né? A TV é um tiro de canhão, é amplificado. E a internet é essa conversa, é o diálogo. Só que a estratégia e a essência ela tem que ser única. Se você falar a linguagem diferente em cada canal, você confunde o eleitor e você acaba passando uma informação desconstruída. Então, a narrativa ela tem que ser única. E o que muda? É a forma de passar a mensagem? Exato. É a forma, é o formato, né? É o locutor, é como eu vou falar, a regionalização. Né? Na internet, eu estou falando com um público e na TV um público mais amplo. No rádio, eu falo de forma regional, então eu tenho que adaptar o conteúdo, mas a estratégia e a essência ela tem que ser única. A gente está em 2025, esse ano não tem eleições, gostaria de entender o que acontece em anos como esse. É importante trabalhar a imagem do candidato, do futuro candidato, do político, também em anos que não são eleitorais? Sim, quem deixa para trabalhar somente em ano de eleição paga mais caro e corre muito risco de perder. A gente diz hoje que a campanha política, assim como uma campanha de marketing no meio privado, ela tem que ser always on, ela não pode parar. Obviamente ela vai se intensificar na época da eleição, mas ela não pode parar, você precisa manter o contato com o seu eleitor o tempo inteiro. E esse contato está na troca também ali na rede social, é isso? Ele falando o que ele está fazendo, que ele não está distante das ações que ele propõe. Exatamente. Durante a campanha. Ele precisa prestar conta do que ele está fazendo, né? Ele precisa mostrar exatamente o que ele está fazendo para que esteja próximo do eleitor e na hora da eleição ele poder se aproximar e agarinhar o voto, porque seguidor também não é voto. Então, se você não estiver conversando ali e ganhando a confiança, você não consegue se eleger. Agora, falando especificamente de ano eleitoral, período eleitoral, a estratégia nas redes sociais faz toda a diferença para o sucesso desse candidato nas urnas. A gente sabe disso, principalmente nos últimos anos, Sim. Né? Qual é o segredo do marqueteiro para fazer diferença na imagem do candidato A ou B? Bom, não existe um segredo. Na verdade, que todo mundo sabe, mas não faz, é analisar o dado, é ouvir a rede social. Né? E isso, por exemplo, tirando a ideologia de lado, a direita sabe fazer muito bem e faz isso como ninguém.
hoje o maior perfil da rede social política que a gente tem, que é Jair Bolsonaro, ele ouve o eleitor e ainda, inclusive, compartilha o conteúdo do próprio eleitor, dando oportunidade e espaço para o eleitor. Então, assim, ele está dialogando e estimulando que outras pessoas produzam conteúdo para ele e para a direita. E aí, sendo que, do outro lado, na esquerda, eles falam entre si, dentro de uma bolha. Eles não dialogam, entendeu? Não tentam conquistar quem está fora, quem está em dúvida. Exatamente. Você pega aqui um case aqui de São Paulo, que é o Rodrigo Manga também, né, que o tempo inteiro utilizou uma estratégia muito agressiva de crescimento, que dialoga, mas também que, do outro lado, corre o risco de não ir tão longe. Por quê? Porque também só está com esse conteúdo divertido, ele não está passando uma informação do trabalho, do que está sendo feito, prestando contas e se posicionando e mostrando quem ele é de verdade, né? Então tem que dosar. A estratégia de crescimento dele muito acertada, mas ao mesmo tempo ele tem que saber mostrar quem ele é e dialogar um pouco mais. Ouvir o eleitor e devolver o que o eleitor quer. Então, precisa dosar. Me corrija se eu estiver errado. A impressão que eu tenho, e de tudo que eu já estudei a respeito, é o eleitor brasileiro, ele busca uma identificação com o candidato, né? Ele busca uma verdade. Exato. Por isso que a qualidade da comunicação dele para o eleitor precisa ser efetiva, ele precisa, né? É isso? Precisa ser real. Real. Um outro exemplo do próprio Jair, ele é o que ele é na rede social. Fora dela. Fora da rede social. Então, o eleitor se identifica, né? Então, com o jeito dele falar, tanto na rede social como fora da rede social, o eleitor se identifica. Então, isso em todos os canais de redes sociais e, na verdade, seja no privado, seja no público, se você não tiver um propósito muito bem alinhado e uma verdade, você não performa. E uma linguagem também acessível a todos. Exatamente. Isso também costuma ser uma crítica bastante forte para a comunicação da esquerda, que muitas vezes é muito voltada para quem tem mais conhecimento aprofundado sobre política, é isso? Mas muito também nessa direção mais também. elitizado. Mais elitizado. Querem acertar demais. E na rede social também permite erro, né? Permite essa questão. Eu não quero receber crítica. Eu não quero receber comentários, fecham comentários. Não. O debate nos comentários, inclusive, faz com que a sua rede amplifique. O que eu digo hoje para os candidatos, inclusive também quando vou palestrar, hoje o público-alvo, ele não é simplesmente uma definição demográfica, geográfica, ela é o algoritmo. Você tem que falar com o algoritmo. O algoritmo depois vai decidir para onde e para quem ele vai entregar. Então, se você não fizer um conteúdo pensando no algoritmo e que esse conteúdo tenha verdade para se identificar depois para quem ele vai distribuir, você não consegue performar. Essa talvez seja a principal armadilha para quem está se comunicando pela rede social? Exato, que é, primeiro, de repente, fazer um conteúdo muito produzido, um conteúdo muito complicado de se interpretar, um conteúdo muito longo também, quando o algoritmo ele favorece um conteúdo mais simples, com mais imagem, menos texto, muito áudio, e é isso que engaja o público. São os cortes rápidos, e se você não chamar atenção em poucos segundos, em 3 segundos, você está fora, já rolou a tela, já foi. E como é traçada a estratégia de marketing de um candidato? Quando você pega um candidato ali, vou trabalhar esse candidato nessas eleições, como que você começa a pensar em como vai ser feita essa estratégia, que você leva em consideração? Sim, a gente diz que a gente erra menos lá porque nós não temos insights, nós não temos ideias tomando banho no banheiro, nós olhamos os dados, nós escutamos a rede e através dos dados nós interpretamos o que o público quer, o que o eleitor quer, e aí nós construímos a persona e a narrativa e o storytelling baseado no dado. E aí a gente ajusta a comunicação do político para que ele passe a informação com verdade, mas que ele também esteja preparado para conversar como se ele estivesse ali muito perto do eleitor, passando essa verdade e também estimulando com que outras pessoas participem dessa rede, porque se você não tiver uma comunidade em volta te dando suporte, não funciona. Esse monitoramento é feito também fora do período eleitoral, Sérgio? Sempre. O tempo inteiro é feito o monitoramento tanto do candidato quanto das pautas que o candidato
defende, né, as pautas, sejam elas políticas, econômicas, sejam elas pautas de costumes, o que for, a gente monitora tudo isso e, ao mesmo tempo, nós monitoramos os adversários, tudo, para que a gente possa construir o discurso do candidato. A forma de pensar a estratégia é a mesma, independentemente do cargo para o qual o candidato vai disputar a eleição ou não? Você trabalha de uma forma, quem vai disputar a presidencial, governo, prefeitura? Não, porque a linguagem ela tem que se adaptar de acordo com a eleição, né, e o cargo que ele almeja. Então, por exemplo, a gente sempre na eleição, o que a gente vende? Esperança, futuro. Só que quando a gente fala de presidente, a gente está falando de esperança e do futuro do país, né? Quando a gente fala do município, é do município, e assim, né, do governo, o que for. Então, a gente tem que adaptar a uma visão futura do cargo que ele almeja. Porque o eleitor, ele só pensa o seguinte, não é seguidor, não é só identificação. O que esse candidato vai me entregar de melhor logo ali na frente, durante o mandato dele, entendeu? Então, ele não pensa simplesmente só nas pautas que ele defende, ele pensa no filho. Eleições no mundo têm sido modificadas pela percepção dos pais da visão de futuro dos filhos. Entendeu? O que eu vou deixar para o meu filho? Então, eu vou votar num candidato que vai deixar um mundo melhor para o meu filho. Então, a gente precisa pensar, se for uma eleição presidencial, ele tem que falar a linguagem do país. Agora, tem muita gente que erra, porque ele almeja um cargo municipal, só que ele só fala de pautas nacionais. E aí, na hora que ele não tem voto, ele não é eleito, ele entende que ele não falou dos problemas regionais do município dele. E aí ele aprende, aí depois ele acerta, né? Agora, no final do ano, o mundo parou para acompanhar as eleições americanas, né? Que também foram muito fortes nessa coisa da estratégia digital. Sim. O que foi utilizado lá que você analisa, que você avalia como uma estratégia de sucesso que, de repente, pode ser replicada aqui nas nossas eleições ano que vem? Aqui no Brasil, a turma ainda não entendeu que só trabalhar grandes influenciadores é o que funciona. Na verdade, às vezes até atrapalha. Lá nos Estados Unidos foi muito trabalhado a questão de micro-influenciadores. Eles utilizaram dados como ninguém, inteligência artificial muito bem utilizada lá fora, inclusive não só para a produção de conteúdo, mas também para entender e interpretar os dados. Que inteligência artificial não serve só para a gente fazer meme, fazer bonequinho colecionável, é utilizada inclusive para interpretar dados históricos de eleição e tudo isso. Isso foi utilizado muito lá fora. E aqui eu espero que as pessoas entendam para que essa eleição inclusive tenha uma comunicação muito mais estratégica e clara, para que a gente tenha mais qualidade na eleição dos candidatos. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial voltada para a campanha eleitoral e para a estratégia digital, você está focando nessa questão dos dados. Exato. A gente tem um outro lado também, que é uma preocupação da inteligência, né, de ter a inteligência artificial muito presente numa campanha eleitoral. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Tua preocupação em relação a isso, porque pode jogar a favor e também muito contra um candidato. Exato. Na verdade, assim, aqui eu acho que o judiciário e as leis já estão cuidando disso, mas acho que uma questão que não pode ser utilizado para o mal, né? Produção de fake news, essas coisas, manipulação de imagem, essas coisas que a gente sabe que não faz parte do jogo de uma eleição limpa. Mas precisa e é necessário utilizar a inteligência artificial, principalmente para a produção de conteúdo, interpretação de dados e uma coisa que é importantíssimo, passar informação muito clara e criação de storytelling, porque as pessoas não entendem que o storytelling muito bem construído, uma história muito bem construída, ele engaja 22 vezes mais do que só número ou imagem ou meme, que as pessoas acham que tudo é meme, né? Mas não, uma história bem construída engaja muito mais. Sérgio, é cada vez mais forte o debate sobre o papel das Big Techs na comunicação. E a gente sabe que tem um grupo que atua fortemente pela regulamentação da atividade dessas empresas aqui no Brasil. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que esse debate é importante. Eu acho que realmente a gente não pode deixar
o poder muito concentrado e que a gente não pode decidir que uma empresa ou a tecnologia decida o que é democrático ou não, que esse debate é importantíssimo que aconteça sim, mas que ele tenha que ser discutido com a sociedade, com todas as esferas institucionais, né, e que isso não seja visto como censura, né? A informação ela tem que ser livre, né, com liberdade, mas eu concordo que isso é um debate muito importante e urgente, concordo. Agora, Sérgio, você é atualmente vice-presidente de marketing do Vasco, né? Foi o quê? Uma mudança de rumo? É algo temporário? Conta pra gente. Isso é uma paixão. Foi um presente que eu recebi do Pedrinho, né, do presidente do Vasco. Eu aceitei com muita emoção. É um cargo não remunerado, onde a gente dedica nosso tempo por uma paixão, que é o Vasco, que é o melhor e o maior time do mundo. Não, uma coisa assim super neutra, uma opinião... Nesse caso, tá não tem debate. Tá tranquilo. Mas que é a torcida mais apaixonante que tem, a do Vasco, é incrível. Eu te convido para assistir um jogo em São Januário comigo. E realmente foi uma mudança importante e eu fiquei muito honrado por esse convite. E como é desenvolver a comunicação de um time como o Vasco? Deve ter muitas diferenças aí, né? Saindo da política, indo para o esporte. Como é que tem sido? A diferença é que uma eleição acaba e o futebol não. O futebol é uma paixão. Mas tem uma coisa que é comum, que as duas você atua com o coração, né? Com o coração das pessoas. Então, só que uma parte a eleição é muito mais dura, muito mais séria, e no Vasco a gente tem amor, faz com paixão e tal, e aí, inclusive... É um pouco mais leve. Mais leve, exato. Apesar de que a torcida também pega pesado. Mas eu acho que o Vasco tem o privilégio de ter um time muito competente, inclusive, principalmente na comunicação. E aí eu até queria mandar um abraço para um cara que trabalha junto comigo lá, que é o Pulga. Ah, legal. Sérgio, você também é CEO da agência Racan. Isso. Qual é o foco do trabalho de vocês na agência? Nosso foco é entregar resultado. A gente sempre foi pautado em performance, entregar resultado, mesmo que a gente faça uma campanha de branding, uma campanha só de criação, divulgação de imagem e tal, é sempre em métrica e número que a Racan trabalha. E a Racan é uma empresa que trabalha com muita coragem, porque não é qualquer empresa, e inclusive minha equipe, que tem coragem de trabalhar em tantas esferas, que a gente trabalha na política, no privado com muitas marcas e também no esporte. Então, assim, nós temos uma equipe muito multidisciplinar, mas sempre focado em entregar resultado para o cliente. E aí, avaliando o cenário do marketing digital, né? Já de olho em 2026, como você está já planejando os seus próximos meses até as eleições do ano que vem? Bom, agora é um momento onde eu estruturo minha empresa, minha equipe, para ficar um pouco ausente pelas demandas que vêm em eleição. Graças a Deus eu tenho um êxito nesse mercado, então preciso estar disponível para atuar na política. É algo que muitas vezes eu pensei em desistir por causa do ônus, né, que a política também te traz, muita responsabilidade, mas eu tenho o dom de fazer política, então agora é o momento onde eu preparo minha empresa para me tornar um pouco ausente a partir do segundo semestre. Já estou atuando com alguns candidatos e vejo essa eleição como uma das maiores eleições que esse país vai ter. Vai ser, eu acho que talvez maior do que 2022, que já foi uma eleição que eu tive um grande privilégio de trabalhar, uma eleição de 2 presidentes, um ex-presidente e um presidente, né? Muito forte essa eleição, e eu fiz parte de um capítulo da história desse país, e agora acho que 2026 vai ser importantíssimo para as próximas gerações. E quando você se afasta um pouco da tua agência, você vai sozinho ou tem um time que está com você o tempo todo? Não, tem um time que atua comigo na política já há um tempinho, e é o time mais competente que tem no mercado para trabalhar com política. E quais são as características que você julga fundamentais para o profissional de marketing se destacar? Primeiro, ele precisa ter uma visão realmente política. Ele precisa entender e gostar de política. Não adianta alguém querer trabalhar com marketing político só porque atua com marketing ou com publicidade. Precisa gostar de política, precisa ter uma visão política. E eu acho que esse é o diferencial da nossa equipe, que nós temos uma visão mais amplificada
estudamos a política, né? Não é simplesmente a construção de uma peça bem feita, bem produzida, ou um post muito bem escrito, não. A gente sabe o que vai reverberar em cada post e que impacto político isso vai gerar, né? Qual o tamanho do engajamento que isso vai gerar também na população, e esse é o diferencial, essa visão afinada da política. E quais as dicas que você dá para um publicitário jovem, uma publicitária jovem, que queira seguir teus passos e que esteja de olho exatamente nas eleições, que é trabalhar com política? Primeiro, estudar política, muito, né? Ler sobre política, estudar, utilizar a inteligência artificial justamente para estudar a história da política. Muito mais fácil hoje você utilizar a inteligência artificial para trazer história e dados, fatos e dados, para aprender sobre política. É importantíssimo, não só no nacional, mas como internacional, te dá uma visão mais ampliada. Você precisa ter disciplina. Eu sempre falo, as pessoas me chamam de senhor disciplina, porque eu sou muito disciplinado, determinado. Precisa ter, porque na política você não pode errar. Você erra, você coloca uma eleição a perder. Então, você precisa realmente ter disciplina, você precisa estar dedicado, você não pode correr o risco de errar um nome num post, você não pode correr risco de errar um texto ou, de repente, você plagiar algum conteúdo que a gente vê que muitas vezes dá errado. Você precisa estar muito concentrado, dedicado, e é o momento, inclusive, que eu me fecho e eu entro em estado de guerra, que eu fico naquela bolha. Então, precisa estar disposto a talvez ficar sem dormir, sem comer e focado no trabalho, mas é um período pequeno, mas que muito emocionante. E como você enxerga o futuro do marketing político? Você acha que vai estar cada vez mais forte mesmo, voltado ao digital? Sem dúvida. Quem está fora do digital está fadado a perder, e inclusive, né, é um irresponsável. Se eu quero ser eleito, se eu quero ser candidato, ou eu quero ser um profissional da área, e não estudo sobre o digital, sobre inteligência artificial, que é o futuro, né? A gente está vendo aí, inclusive, profissionais de criação muito preocupados com o que a inteligência artificial passou a fazer. Não sei qual que é o destino de empresas como a Adobe, com a questão de Photoshop, essas coisas todas, né? Então, se você não estudar, se você não estiver no digital, se você não estiver entendendo sobre esse universo todo, você está fora do jogo, completamente. E qual a importância dos influenciadores numa campanha eleitoral? E também aí a importância e as armadilhas que podem estar no caminho de um influenciador, né? Que pode jogar contra e a favor de um candidato. Eu acredito que o influenciador, ele só tem que entrar na esfera política se ele realmente estiver disposto a pagar esse preço e ele realmente se identificar com a pauta. Porque a política é um terreno muito complicado para as marcas, inclusive isso é um debate muito grande nas big techs mesmo, porque como esse conteúdo polui muito, né, as timelines, as redes, as marcas estão com medo de anunciar nesses canais por se conectar com esses conteúdos e ideologias, né? Então, se o influenciador ele quer ganhar dinheiro com publicidade, sendo patrocinado, ele deve pensar 10 vezes, 1000 vezes antes de entrar na política. Mas se ele se engaja com a pauta, se ele está disposto a pagar o preço, ele deve entrar. E é importante, porque cada vez mais que a gente tem a transferência de autoridade de pessoas que são influentes, você consegue passar a informação muito mais clara e muito mais rápido, né? Multiplicar essa informação muito mais rápido. Sérgio, passou super rápido o nosso tempo. Antes de finalizar nossa conversa, eu quero saber quais são os seus planos. E aí eu estou falando de planos pessoais, no Vasco, na Racan. O que você planeja para os próximos meses de 2025? Já sei que você está de olho em 2026, mas e 2025? 2025 é consolidar a operação da Racan. Eu acabei de abrir um braço também de live marketing, que vai se chamar Creatina Live Marketing, com K. A gente também tem um braço de franquia, onde a gente modela e lança franquias dentro do grupo Racan. Então, é consolidar, terminar de estruturar meu time, que a gente está construindo uma equipe muito forte, dedicada dentro da empresa, vencedora. O Vasco, com certeza, a gente conseguir alcançar mais vitórias, né, se comunicar melhor
com a própria torcida. E nos planos pessoais, hoje eu estou vivendo um momento de plenitude, muito feliz, uma família muito bem construída. Que é fundamental para todos os outros campos. Exato. E eu sou muito apaixonado pelos meus pets, sou um cara que tem um zoológico em casa, então se der 2025, inclusive ter uma casa maior para ter mais animais, mais bichos. Que maravilha. Sérgio, um prazer enorme ter você aqui com a gente, muito legal. Prazer é meu. Obrigado. Você pode acompanhar esse e os outros episódios do JR Trade nas plataformas digitais da Record, em versão podcast e também na Record News. Obrigada pela tua companhia.